Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. E hoje trazendo um tema que eu considero bastante relevante para o momento que nós estamos vivendo, né, a nossa sociedade, que é a questão do espírita na política, né? A gente está passando por um momento muito turbulento, né? Politicamente falando, além da questão da saúde, as questões políticas que nós estamos vendo se acontecendo, né, no nosso país e no mundo também. E uma dúvida que ficava muito forte na minha mente, eu acredito que na de vários amigos que estão assistindo, é essa questão, né? Como que nós, espíritas, nós cristãos, devemos nos posicionar com relação a isso? Porque eu confesso para vocês, às vezes a nossa vontade, vendo tanta coisa acontecendo, a gente se revolta, a gente quer gritar, xingar, brigar e fazer um monte de coisa assim. A gente sente raiva mesmo, né? A gente sente impotência, várias sensações ruins com relação à situação que nós estamos passando, né, como nação. E eu fiquei me questionando muito sobre isso, porque a gente fala tanto na questão da necessidade de nós atuarmos, né, melhorando o meio em que nós vivemos, mas nós falamos tanto também na questão da busca da harmonia, da busca de boas energias, de amor. E aí fica a minha dúvida, né? Como que a gente consegue conciliar tudo isso? E eu fui fazer uma pesquisa sobre textos relacionados, né, textos espíritas relacionados à questão política, e achei informações muito importantes e válidas, ao meu modo de ver, para o momento que nós estamos passando. E são essas que eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu separei em especial aqui dois textos que eu achei que ajudam muito sobre a nossa tomada de decisão, com relação à nossa conduta, com relação à nossa postura como espíritas e como cristãos nesse momento que nós estamos passando, né? E o primeiro texto que eu queria conversar com vocês é uma reflexão que foi psicografada por Chico Xavier. O espírito que nos fala é o Emmanuel, e essa reflexão ela se deu, a data é interessante, é 30 de junho de 1937. Vejam bem, nesse período o mundo estava à beira do início da Segunda Guerra Mundial, né? Já estava tendo um conflito, uma tensão grande, né? Envolvendo aí diversos países, diversas comunidades aí. E as pessoas, eu acredito que estavam se perguntando e tendo essas reflexões que nós estamos buscando hoje sobre a nossa postura diante da política. Esse texto se chama Os Espíritas e a Política. Então eu vou compartilhar alguns trechos com vocês que eu acho que são muito válidos para o que nós estamos vivendo hoje, né? Para o que nós estamos vivendo agora nesse período aí de pandemia e de tantas dúvidas e incertezas no cenário político, né? Nesse texto, o Emmanuel, ele nos diz o seguinte: os espíritas podem perfeitamente integrar as fileiras do mundo político, mas que não desconheçam em todas as circunstâncias a magnitude dos seus deveres, em face mesmo dos princípios de fraternidade e de amor da doutrina que representam. Essa primeira frase do Emmanuel, ela nos dá uma liberdade assim, olha, você como espírita, você pode sim integrar, né, a parte política, você pode se manifestar, você pode e deve, né, dar a sua opinião, porém não se esqueça das bases da doutrina que você abraça, né? Não se esqueça das bases do Espiritismo, dos princípios que regem essa doutrina maravilhosa, que é uma doutrina cristã, que são a fraternidade e o amor. Porque o que acontece? A gente não pode dividir a nossa conduta no seguinte sentido. Olha só, quando eu estou no meu templo religioso, seja ele qual for, tá? Aqui nosso canal é espírita, mas eu acho que é uma dúvida que toca a todos os irmãos, né, em humanidade. Não importa se é espírita, se é católico, se é evangélico, se é de outra religião, seja qual for. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande no seguinte sentido:
Quando eu vou no templo, na igreja ou no centro espírita, a gente muitas vezes tem uma postura mais reservada, abraçando essa questão da doutrina, né? Que são doutrinas cristãs. E tem doutrinas não cristãs também, totalmente baseadas no amor e na fraternidade, em que lá a gente busca respeitar, amar, ser fraterno, né? E quando nós saímos do nosso templo religioso, a gente se transforma. É como se fossem duas pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. Então a gente vira aquela pessoa que xinga, que briga, que bate boca, que condena, enfim. Eu acho que eu entendo que essa reflexão que o Emmanuel nos traz é o seguinte: opa, peraí, você pode e deve participar sim, né? Não tem problema das questões políticas, né? Da sua comunidade, do seu país, da sua nação, mas você deve ser uma pessoa só, né? Quem nós somos? Como essa doutrina nos modifica, né? Então, pode sim abraçar a política, mas não esquecendo, não desconhecendo as circunstâncias, nas circunstâncias, a magnitude dos nossos deveres, referentes à fraternidade e o amor, que são base da doutrina que nós abraçamos, né? Aí fica um primeiro ponto para a gente entender e para a gente pensar, porque nós muitas vezes nos consideramos conhecedores de certas coisas, mas nós não temos acesso a tudo que envolve aquilo. Então a gente às vezes vai, briga, vira a cara com o vizinho, briga com o colega de trabalho, mesmo a família se divide por conta de opiniões divergentes. E quando na verdade esse nosso bate-boca às vezes não está tendo repercussão nenhuma para mudar e para melhorar o ambiente em que a gente vive. Então a gente tem que pesar isso também, né? Como que eu posso me manifestar? Como que eu posso colocar a minha opinião e os meus direitos, né? Sem deixar de ser a pessoa que eu busco através da doutrina que eu abraço, né? Sem perder a questão da fraternidade e do amor. E tem um outro ponto também muito interessante nesse texto, em que o Emmanuel nos diz o seguinte: que os nossos irmãos, portanto, consultando a própria consciência, evitem a queda sob o chicote de novas ditaduras implacáveis, que constituiriam retrocesso da mentalidade humana. Acima de todas as cogitações, convém que saibam que lhes compete defender não as moedas dos bancos, as prerrogativas das classes e as falsidades de certos princípios sociais, mas a luz do santuário, a claridade divina que lhes foi confiada, a fim de que o mundo não a perdesse nesses tempos de desenfreado utilitarismo. Olha só que interessante, né? Essa reflexão, esse chamamento que o Emmanuel nos faz, né? Consulta a sua própria consciência e cuidado para não cair em retrocessos, né? Da mentalidade humana. Lembre-se daquilo que realmente é importante. Lembre-se daquilo que realmente é o fator que você busca e que direciona a sua vida, né? O que nós buscamos, o que nós queremos. É claro que a gente quer um mundo melhor e a gente tem que buscar isso, mas a gente tem que entender a forma como nós fazemos isso. E lembrar do nosso objetivo principal, que seria essa, ele chama de a luz do santuário, né? Defender essa luz do santuário, a claridade divina que lhes foi confiada, a fim de que o mundo não a perca diante disso. Porque é muito comum, quando a gente se envolve nessas questões, a gente se esquecer dessa busca religiosa, né? Dessa busca, dessa religação com o divino, com o transcendental, com o espiritual, seja o nome que cada religião, que cada pessoa queira dar. A gente se esquece disso e a gente acaba caindo em atitudes, em situações que vão totalmente contra aquilo que nós buscamos nos transformar, buscamos ser, né? Então a nossa busca, e para isso não tem uma fórmula, uma receita de bolo, né? O que o Emmanuel fala aí é que a gente consulte a nossa consciência. Como colocar a minha opinião, como colocar, como trabalhar nessa modificação, mas
não perdendo a pessoa que eu busco ser diante dessa transformação pautada na doutrina cristã, né? E sobre isso, tem um outro texto que também é de autoria desse espírito, o Emmanuel, que ele foi publicado na revista Reformador, e eu até copiei aqui para poder ler esse trechinho curto para vocês. Foi em janeiro de 1948. Foi um período após, né, esse texto anterior que eu falei para vocês. É um texto chamado Na Grande Transição, que também remete a essa questão política. E lá o Emmanuel diz o seguinte: o homem cristianizado é a coluna viva da democracia futura, em que o reinado da ordem, na estrutura do Estado, não colidirá com o reino de Deus, em construção na individualidade humana. Então, que a gente não perca a nossa busca individual de melhoria íntima, a nossa reforma íntima que a gente fala, né? Que é a construção de uma pessoa melhor daquilo que eu sou a cada dia, né? Que a gente busque na nossa consciência meios e mecanismos de ter uma atuação, sim, na nossa nação. Afinal de contas, a política representa, né, deveria representar os interesses da coletividade, mas que a gente saiba fazer isso sem perder a nossa essência de busca cristã, né, sem perder, a gente brinca, perder as estribeiras, né, sem a gente enlouquecer e entrar num colapso, numa desarmonia total que quando nós saímos da questão da harmonia, quando nós nos desarmonizamos, nós perdemos a condição de auxiliar aqueles que nós poderemos auxiliar, que estão ao nosso redor e a nós mesmos, né? Então, que a gente consulte, cada um de nós busque na nossa consciência, nas nossas reflexões íntimas, e eu acredito que cada um vai encontrar a chave disso dentro de si, sobre como eu posso buscar essa melhoria, como eu posso buscar essa atuação no cenário atual, sem perder a harmonia, sem perder o equilíbrio que eu já conquistei, sem esquecer as bases da doutrina que eu abraço, a fraternidade, o amor, melhorando o mundo em que eu vivo, né? Lembrando que, como o Emmanuel chama aqui a nossa atenção nesse último texto aqui do Reformador que eu li para vocês, a base de uma sociedade justa, de uma sociedade do bem, de uma sociedade que respeite e que dê a cada um aquilo que nós buscamos, é a transformação daqueles que vivem nela, né? A transformação interior. Então, que a gente não se esqueça da nossa melhoria interior, da nossa reforma íntima, que a gente não jogue ela de lado nos nossos momentos de atuação e de busca de melhorias na vida, né? Que nós não sejamos duas pessoas, mas que nós saibamos construir uma pessoa melhor, que tenha a sua atuação sem se desarmonizar e sem desarmonizar o meio em que nós estamos, né? Já que nós precisamos sim nesse momento de melhorias em todos os campos, né, que nós trilhamos, né? E sabendo que a partir do momento que eu perco essa harmonia, que eu deixo de lado esse vínculo com algo de melhor, com algo de bom, eu posso não estar colaborando para a construção de um porvir melhor, mas eu posso sim estar entrando em uma massa de desarmonia que vai mais atrapalhar do que ajudar. Que cada um de nós possa refletir sobre isso e buscar dentro do seu coração, dentro de si, a melhor maneira de nos conduzirmos neste momento tão delicado que a humanidade passa, mas lembrando sempre que nós não estamos sós, lembrando sempre que apesar das circunstâncias parecerem desfavoráveis e da gente sentir muitas vezes uma angústia no peito, como se a humanidade tivesse aí a deriva, lembrando que não estamos, lembrando que Jesus é o governador espiritual do planeta em que nós vivemos e alimentando sempre a nossa fé de que se Jesus vai à frente, se nos é permitido passar nesse momento que nós estamos por essas situações difíceis, é que algum crescimento isso vai nos trazer e eu acredito que vai ser um crescimento muito grande, tamanhas as dores e as dificuldades pelas quais a humanidade vem passando. E que lá adiante nós poderemos olhar sim para tudo isso
com olhos de sabedoria, de reconhecimento e agradecimento, na certeza de que nada foi em vão e de que cada um de nós passou por isso e superou o homem velho que existia em si e está grato pelo homem novo que nasceu, pela modificação que nós estamos dando a cada um de nós através da nossa busca interior, do amor, da melhoria e da construção, sim, de um reino melhor. Beijo a todos que estão nos acompanhando. Nos vemos na próxima reflexão.